Olá, boa noite a todos. Com muita honra e alegria, hoje estou aqui com vocês para fazer a abertura do Webinar AMIB, mais uma semana de sucesso do Webinar AMIB. Agradecemos à diretoria executiva e a todo o staff da AMIB, especialmente conosco aqui nos bastidores, a Gisleire Machado, que sempre contribui muito para a nossa organização, e a todos os colegas participantes da noite de hoje, queridos amigos e pessoas super representativas da fisioterapia latino-americana, não só brasileira, mas latino-americana, a doutora Marta Damasceno, o doutor Sérgio Nemer, a doutora Roberta Lins, que são de diferentes estados, estão aqui conosco para nós debatermos na noite de hoje um tema super importante, que é a atuação e as intervenções de fisioterapia em unidades de baixo e médio recursos. Nós hoje aqui temos como ponto principal a questão de baixo recurso material. Nós não vamos abordar de forma específica a questão relacionada a baixos recursos humanos, que também é um grande problema na América Latina. Podemos debater, mas as aulas de hoje elas são voltadas a intervenções de baixo custo que podem fazer toda a diferença na fisioterapia e na reabilitação do paciente gravemente doente. Onde, então, eu agradeço em nome do Departamento de Fisioterapia da AMIB, de toda a diretoria executiva e de todos aqui participantes, pela presença de vocês. Iniciamos bem agora, às 21h10, com 20 participantes na sala. Peço que vocês tenham a gentileza de participar conosco no chat, com perguntas, com dúvidas, para que depois, ao final, nós possamos discutir em conjunto, conversar
sobre essas intervenções, sobre os aspectos relacionados na aula, assim como vocês também contarem para nós as experiências positivas de vocês e de construção dentro da reabilitação da terapia intensiva brasileira. Eu convido agora para se unir conosco a nossa grande fisioterapeuta intensivista do Brasil, doutora Marta Damasceno, que vai apresentar os colegas que vão ministrar as palestras. A doutora Marta Damasceno é conhecida em todo o Brasil e também internacionalmente, uma fisioterapeuta ímpar da nossa atuação, formou muitos fisioterapeutas e, acima de tudo, né, aqui para nós, dentro de onde nós encontramos hoje, dentro da página da AMIB, ela foi a fundadora do Departamento de Fisioterapia da AMIB, em terapia intensiva. Isso é bastante importante porque esse departamento existe há décadas. Para quem não conhece, ele existe há mais de 30 anos. E ele vem em construção. E hoje a doutora Marta faz um papel, como sempre, importante dentro do departamento, engajada conosco em todas as atividades, nas nossas ações em terapia intensiva e Brasil afora. Muito obrigada, Marta, por estar conosco, por abrilhantar a noite. Passo a você a palavra, fique à vontade. Até breve. Boa noite, Cíntia, doutora Cíntia, a pioneira aí, a que coloca a fisioterapia na vanguarda, como sempre, uma incentivadora incansável do intensivismo da fisioterapia intensiva no Brasil. Cíntia, eu agradeço o convite, em primeiro lugar, e é uma honra poder contribuir com o departamento sempre. A gente está junto e você sabe disso. Meus colegas, boa noite. Gostaria de parabenizar a iniciativa da doutora Cíntia e o Departamento de Fisioterapia da MIB para mais esse webinar, né? Um webinar com uma temática extremamente interessante, que é como nós trabalharemos a reabilitação, a intervenção da fisioterapia com pouco ou nenhum recurso. Onde estamos, para onde vamos caminhar? Para que a gente comece o nosso webinar, eu gostaria de apresentar duas grandes autoridades no assunto, né? Que estão conosco essa noite. Primeiro, a doutora Roberta Lins, de Minas Gerais, mas que hoje está lá nos representando lá na UFAM, né? A Roberta é mestre e doutora em ciências e pós-doutora em infectologia, medicina tropical e ciências da saúde, atualmente professora associada à UFAM. Obrigada antecipadamente, Roberta, pela sua disponibilidade de estar aqui dividindo com a gente esse conhecimento que extrapola fronteiras, né? Roberta é uma querida e que muito contribui para a nossa profissão, é incansável em seus estudos e publicações, e hoje vai nos abrilhantar aí com essa temática. Fica à vontade, Roberta, você inicia então o nosso webinar. Muito obrigada. Eu que agradeço muito com essa apresentação maravilhosa. Estou muito honrada de estar aqui com colegas tão queridos e tão importantes. Em seu nome, em nome da doutora Cíntia, do doutor Sérgio, eu agradeço muito à MIB pela oportunidade de estar aqui. Eu vou abrir a minha tela e aí você compartilhar e vocês me falam se vocês conseguem já ver. Já conseguem ver em modo apresentação? Sim, Roberta. Sim, Então, uma beleza. linda imagem. Então, essa imagem é de um café no Amazonas, aqui em Manaus. É uma foto da parede de um café. Esse assunto é um assunto bastante importante para mim, é um assunto que eu venho estudando ao longo desses 14 anos aqui no Amazonas, e eu vou me permitir fazer um breve contexto sobre o assunto. Então, eu vou falar das intervenções de fisioterapia e reabilitação em UTIs neonatais de baixo recurso, com foco em neonatologia. Opa. A sobrevida, então, de prematuros, ela aumentou graças às tecnologias neonatais e à consolidação das unidades de terapia intensiva neonatal, especialmente pelos cuidados voltados à prematuridade. E eu vou abordar muito a prematuridade, porque a prematuridade é a principal causa de mortalidade e comprometimento neurológico no primeiro ano de vida e a principal causa de mortes neonatais. Segundo os dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o SINASC, em 2021, 74,5% dos óbitos neonatais ocorreram no período neonatal precoce, que é aquele que compreende entre 0 a 6 dias de vida.
De acordo com o Plano de Ação para Mortes Preveníveis, um documento endossado pela Organização Mundial da Saúde e pela UNICEF, mais de 80% das mortes de todos os recém-nascidos resultam de 3 condições preveníveis e tratáveis: complicações da prematuridade, mortes relacionadas a complicações intraparto, principalmente asfixia intraparto e infecções. E de acordo com o The Lancet, essas mortes poderiam ser evitadas com intervenções simples e tecnologias acessíveis, implementadas em unidades estruturadas de cuidados intensivos. Contudo, apesar dos avanços na redução da mortalidade infantil, as taxas de mortalidade neonatal e natimortalidade permanecem altas no mundo, especialmente em contextos de baixo recurso. De acordo com Hall e colaboradores, no estudo que aborda os desafios da ressuscitação de recém-nascidos em cenários de baixo recurso, menos de 1% dos nascidos vivos necessitam de ressuscitação avançada, que é aquela que inclui intubação, massagem no tórax e drogas. Entre 3 a 6% dos recém-nascidos necessitam de ressuscitação básica. Cerca de 10% requerem uma estimulação simples para respirar, como secar e esfregar o tórax desses recém-nascidos. Mas todos os bebês requerem imediata avaliação e cuidados neonatais simples ao nascimento, como avaliar sua respiração, secar, controlar a temperatura e colocar em contato pele a pele, se for possível. Portanto, nós não podemos deixar de refletir que a alta taxa de mortalidade neonatal ela está intimamente relacionada aos determinantes sociais. A Organização Mundial da Saúde ela define os determinantes sociais da saúde como as condições em que as pessoas nascem, crescem, trabalham, vivem e envelhecem, e o conjunto mais amplo de forças e sistemas que moldam as condições da vida diária. Além disso, a Organização Mundial da Saúde afirma que os determinantes sociais da saúde são os principais responsáveis pelas desigualdades em saúde, incluindo a iniquidade. E quando pensamos e analisamos condições de saúde, temos que acionar a nossa lupa para contextos com baixos recursos, especialmente num país tão grande e diverso como o Brasil. Essa foto foi tirada por nós num projeto de pesquisa no interior, numa comunidade ribeirinha no interior do Amazonas, que eu vou falar depois mais para frente. Porque as desigualdades em saúde, elas são mais pronunciadas em cenários com recursos limitados. E isso piora as condições de saúde e aumenta as taxas de mortalidade. Nós precisamos considerar que todo recém-nascido precisa de cuidados ao nascer e que recém-nascidos em condições críticas ou graves necessitam de cuidados intensivos. Mas é importante a gente pensar um pouquinho, entender a história da terapia intensiva, e entender que essa história é muito recente. A criação, por exemplo, de cuidados intensivos para recém-nascidos, ela data de 1950, 1960. A primeira incubadora, ela surgiu em 1878 por Stephanie Turnier, um médico, que ele adaptou as chocadeiras de granjas para manter a temperatura dos prematuros, porque ele percebeu que a termorregulação era crucial para a sobrevivência de prematuros. Então, ele adaptou essa tecnologia para o uso neonatal. Os relatos demonstraram que, após a simples instalação das incubadoras no hospital da França, houve uma redução de 50% da mortalidade dos prematuros. Mas essas incubadoras, elas só foram popularizadas mais de 10 anos depois por um médico americano, Martin Courtney, em meados de 1890. Ele ficou conhecido como Doutor Incubadora por seu espetáculo de parques de diversões, The Infantorium. Por incrível que pareça, os visitantes pagavam 25 centavos para ver bebês prematuros exibidos em incubadoras. Mesmo com esses eventos bizarros, atribui-se a ele salvar muitos recém-nascidos. Notem que até então não existiam as unidades de terapia intensiva. Mas em 1800 para recém-nascidos. Mas em 1897, o The Lancet publicou um artigo intitulado O perigo de fazer uma exposição pública de incubadoras para bebês, e lamentou a proximidade de incubadoras infantis a exibições de animais e shows, preocupados com as condições insalubres das exibições,
e que isso colocasse os bebês em perigo e a prática deixou de ser realizada. Então, a primeira unidade de terapia intensiva neonatal, nos modelos que a gente conhece, hospitalar, ela só surgiu com Louis Gluck nos anos 60 nos Estados Unidos. Há também registros de uma médica no Reino Unido, Isabella Fochal, em 1953, que também estava montando unidade de terapia intensiva neonatal no mesmo molde. Antes disso, acreditava-se amplamente que os bebês prematuros eles eram fracos, incapazes de sobreviver até a idade adulta. Portanto, a UTI neonatal, como uma unidade hospitalar especializada no cuidado intensivo de recém-nascidos que necessitam de suporte avançado de vida, só existiu a partir de 1950 a 1960. E é importante considerar que, atualmente, nem todas as regiões onde nascem bebês prematuros ou que necessitam de cuidados críticos possuem uma unidade de terapia intensiva neonatal. E mesmo as regiões que possuem essas UTIs, elas não possuem profissionais qualificados, como pediatras, neonatologistas, enfermeiros, fisioterapeutas, para assistir a esses bebês. Essa figura de 2025, ela propõe uma representação no mapa mundial de países de baixa renda, que está em verde-limão aí, países de renda média superior, em amarelo, de renda média inferior, em laranja, e de baixa renda, em vermelho. Em verde são os países de alta renda, tá? Então, vocês veem que são poucos. Cabe ressaltar que em países de baixa e média renda, existe acesso desigual à saúde, especialmente entre áreas urbanas e rurais, entre os setores público e privado, entre regiões, entre cidades, até mesmo entre bairros de uma mesma cidade. E isso impacta diretamente nas taxas de mortalidade e na qualidade de vida. O Brasil certamente vem melhorando seus indicadores gerais. Nós podemos observar nesse gráfico que a taxa de mortalidade neonatal apresentou uma redução relevante e consistente desde 1990, atingindo a meta de menos de 12 por 1.000 nascidos vivos. Mas cabe ressaltar que esses dados são uma média do Brasil. Quando olhamos mais atentamente, eles não representam todas as regiões brasileiras. Ao observar essa distribuição espacial oriunda dos dados do Sistema de Informações de Mortalidade e do Sistema de Informações de Nascidos Vivos, que apresenta o coeficiente de mortalidade neonatal precoce no Brasil, de 2011 a 2021, é possível observar que as áreas escuras no gráfico, que representam as maiores taxas de mortalidade neonatal precoce, lembrando que é aquela entre 0 e 6 dias de vida, elas foram reduzindo no mapa. O mapa foi ficando mais clarinho. Mas vocês conseguem perceber que a região norte, que é aquela mais à esquerda superior no gráfico, ela não mudou. Ou seja, os 7 estados da região norte continuaram até com as maiores taxas de mortalidade neonatal. Então, diante desse cenário global alarmante, em 2015, na Assembleia Geral das Nações Unidas, foi estabelecido a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda estabeleceu 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou 17 ODs. Em relação à saúde e bem-estar, em relação à saúde materno-fetal, que é o que nos interessa hoje, as metas foram até 2030 reduzir a taxa de mortalidade materna global, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos e aumentar substancialmente o financiamento da saúde, o recrutamento, desenvolvimento, formação e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos pequenos estados insulares em desenvolvimento. É importante a gente considerar que nenhuma meta global será atingida se a mortalidade neonatal permanecer alta. E para alcançar esses objetivos, torna-se fundamental empoderar líderes clínicos em contextos de baixos recursos, para definir agendas locais e defender recursos críticos, investir em infraestrutura básica e capacitação de recursos humanos especializados, explorar o uso de tecnologias digitais, considerando as limitações locais para melhorar a coleta de dados e a padronização do cuidado, e desenvolver e implementar diretrizes clínicas padronizadas, mais adaptadas ao contexto local. Então, a questão de cuidados neonatais também envolve a disponibilidade de leitos de UTIs neonatais.
E isso reforça a nossa reflexão de que o acesso aos cuidados intensivos é distribuído de forma desigual em todo o mundo. Países de baixa e média renda apresentam baixa taxa de leitos críticos. E ainda existem todas as diferenças regionais pelas assimetrias encontradas nesses países. E isso reforça também o nosso papel enquanto profissionais altamente qualificados de pelo menos popularizar o nosso conhecimento em prol daqueles que tenham menos acesso. Atualmente, de acordo com o CNES, existem em funcionamento 8.766 leitos de UTI no país, entre públicos e privados, o que corresponde a uma razão de 2,9 leitos por um grupo de 1.000 nascidos vivos. Se considerarmos apenas os leitos oferecidos pelo SUS, essa taxa cai para 1,5 por 1.000 nascidos vivos. Entretanto, a região sudeste do Brasil concentra 53% desses leitos. E a região norte, que é onde tem a maior taxa de mortalidade entre prematuros, mortalidade neonatal, concentra o menor percentual de 6% desses leitos. Sendo assim, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Brasil carece de mais de 3.000 leitos de unidade de tratamento intensivo neonatal. Além disso, na realidade brasileira, existe uma desigualdade na distribuição das UTIs neonatais do país. Além de um desconhecimento também de todos nós, o Brasil é muito grande dessa realidade. Esse estudo de 2021 aborda os desafios de cenários com recursos limitados e deixa claro que o problema é multifatorial e contextual, não podendo ser reduzido a uma métrica econômica. Cenário de baixo recurso não é só questão de dinheiro, mas de estrutura, de cultura, de acesso e de gestão. E ele aponta alguns desafios, entre eles recursos financeiros limitados, a infraestrutura que é subdesenvolvida, a escassez de conhecimento, de treinamento, déficit de recursos humanos, desafios geográficos e ambientais, recursos sociais restritos, crenças e práticas culturais, além dos desafios da pesquisa e da pesquisa clínica, que é moldada para cenários de mais recurso, que muitas vezes não é adaptável para esses cenários. Então, existe entrega subótima de cuidados em saúde. Essa foto da direita é uma foto do Amazonas, da realização de um ultrassom de uma gestante. A maioria das nossas gestantes não faz o mínimo de 6 pré-natais, que é determinado pelo Ministério da Saúde brasileiro. Nascimentos fora de ambiente seguro, que são uma prática também aqui no norte, muitas vezes sem pessoal qualificado, mães sem pré-natal, ausência de triagem neonatal ou cuidados mínimos a esse recém-nascido. Desafios geográficos e ambientais, todas essas fotos fui eu que tirei do Amazonas, com regiões remotas, ribeirinhas ou com difícil acesso físico à assistência. Transporte neonatal, vocês imaginam que ele é limitado ou inexistente, existem desafios logísticos, é o transporte mais caro do Sistema Único de Saúde aqui no Norte. Há uma ausência de infraestrutura de transporte confiável, com estradas e ambulâncias, o que dificulta o acesso ao atendimento em tempo hábil. Além disso, há falta de sistemas de encaminhamento robustos, e significa que mesmo quando os neonatos chegam a uma unidade de saúde, pode haver atrasos na transferência para centros especializados equipados para lidar com os cuidados. E temos outros desafios culturais, sociais e linguísticos. Para vocês terem ideia, tem um município do Amazonas que tem a maior comunidade indígena do Brasil e existem mais de 29 línguas diferentes, né? Então, esses desafios, eles culturais, sociais e linguísticos, incluem práticas e crenças que podem servir como barreiras significativas à prestação de serviços de saúde em ambientes com poucos recursos. Isso inclui casamentos precoces, gravidez na adolescência, entre outros. Equipamentos limitados, ausência ou escassez de incubadoras modernas, ventiladores mecânicos, monitores paramétricos, equipe com número insuficiente de profissionais especializados, como fisioterapeutas neonatais, enfermeiros treinados, neonatologistas, além de acesso restrito a medicamentos e insumos, com dificuldade de obtenção de medicamentos essenciais e materiais descartáveis. Essa foto também foi cedida pela querida dona Sica, num hospital de um município aqui do Amazonas. Essa é a unidade neonatal, né? Se um recém-nascido nasce e tem algum problema, lá tem
uma incubadora aquecida, tem fototerapia e tem que aguardar vir um helicóptero de Manaus, porque todas as unidades de terapia intensiva neonatais do Amazonas estão na capital Manaus. Nenhum dos 62 municípios tem nenhuma unidade de terapia intensiva neonatal. Então, infraestrutura inadequada, ambientes físicos que não atendem às normas de controle de infecção e conforto térmico. Portanto, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e as estratégias para o TIM de baixos recursos, elas envolvem intervenções eficazes e de baixo custo, com protocolos de monitoramento básico, CPAP de bolhas, incubadoras, capacitação e treinamento específicos para profissionais de saúde locais, que podem otimizar o uso dos recursos disponíveis, com educação interprofissional baseada em habilidades práticas. Desenvolvimento e implementação de protocolos adaptados à realidade local, o que pode melhorar a efetividade das intervenções. Sem protocolos adaptados, mesmo o melhor profissional não consegue atuar. Incluir os pais nos cuidados, que é uma estratégia eficaz, especialmente na escassez de recursos humanos. A telesaúde como a única solução para reduzir as barreiras geográficas. Transferência de tecnologia adaptada, que são as TPPs, que são equipamentos robustos, duráveis, de baixo custo, portáteis e de fácil manutenção. Intervenções simples, como contato pele a pele, aleitamento materno precoce, cuidados térmicos adequados, avaliação e controle da dor, cuidados centrados no desenvolvimento, medidas de neuroproteção, cuidados centrados no bebê e na família. E protocolos simples de mobilização precoce, posicionamento neurosensorial, redução de estressores e dor, por exemplo, controle ambiental, gerenciamento do ambiente físico, com redução de ruído, iluminação inadequada, monitoramento dos desfechos funcionais psicomotores com ferramentas viáveis e simples e programas de estimulação precoce e pós-alta. Mesmo em UTIs neonatais, sem alta tecnologia, o cuidado centrado no bebê salva vidas. E a fisioterapia é custo-efetiva, especialmente quando iniciada precocemente. Esse estudo de 2022 ainda ressalta uma lacuna prática e formativa significativa dos fisioterapeutas em UTIs de contextos de baixo recurso. E ele reforça a importância de educação continuada e protocolos baseados em evidência, mais adaptados às condições locais. Esse estudo de 2025, publicado na Clinics in Perinatology, aborda a importância de estratégias integradas, interdisciplinares e adaptadas ao contexto local, que sejam custo-efetivas, com base em evidência científica, e reforçam a necessidade de pesquisas clínicas locais com terapias acessíveis, porque muitas vezes o que a gente vê em ensaios clínicos, em centros especializados, não é uma realidade que consiga ser reproduzida em unidades de terapia intensivas com baixo recurso. Então, com os meus quase 14 anos no Amazonas, nós temos investido em pesquisas locais, capacitações, intervenções de baixo custo, criamos uma residência em terapia intensiva neonatal que já tem 15 anos, e temos realizado várias pesquisas, inclusive com tecnologias no interior do Amazonas. Eu vou destacar algumas intervenções, algumas pesquisas. Esse é o equipamento que a gente está estudando, o equipamento que ele mede a maturidade da pele, então ele consegue analisar a idade gestacional só encostando no pezinho do bebê. Isso para a gente é muito importante, porque muitas vezes essas gestantes não têm ideia da cronologia da gestação. É uma grande corte que a gente está fazendo, já medimos mais de 5.000 bebês, uma grande corte com vários professores, estamos em 4 estados do Brasil, vários municípios e em Honduras. É esse equipamento, quem tiver mais interesse, depois a gente conversa. Essa é uma foto em Honduras, a UTI neonatal deles tem 100 leitos, numa única UTI que concentra todos os leitos de UTI neonatal do país. Aqui são alguns estudos que a gente tem feito com isso, mas as nossas práticas são as práticas que todos vocês conhecem: incentivar o contato pele a pele, posicionamento funcional no leito, bebê com canguru. Aqui a gente usa muito a redinha, a gente usa contenção facilitada, a gente usa a ofuroterapia para os bebês, para ganho de peso, relaxamento, melhora do comportamento cognitivo, redução da dor e estresse. A gente tem vários estudos, a posição Hammock, que é a redinha, né? A gente tem vários estudos com intervenções simples, custo-efetivas e de baixo custo. E, por último, eu queria deixar só essa revisão sistemática com meta-análise em rede que fizemos, que nós avaliamos a efetividade
de medidas não farmacológicas, intervenções não farmacológicas para reduzir a dor em prematuros. Esse estudo, quem se interessar, vai sair um artigo comentado da AMIB sobre esse estudo, e nós podemos observar que as medidas simples, como sacarose ou glicose, odor do leite materno, música de ninar, odor ou sabor do leite materno, sucção não nutritiva com chupeta, contato pele a pele, saturação sensorial, foram todas medidas que conseguiram reduzir a dor desses bebês, reduzir a dor salva vidas, melhora o comportamento cognitivo, etc. E a que deu mais efeito, como vocês podem ver aqui no gráfico de floresta, foi quando a gente usou múltiplas terapias, que foram pelo menos 3 intervenções. Muito obrigada pela atenção, é um assunto que é muito caro para mim, que eu tenho interesse que a gente possa desenvolver algum artigo sobre o assunto para comentar o que a gente tem feito aqui. Então, nesse momento, eu me permiti contextualizar, que eu acho que é muito importante, porque quando a gente conhece, a gente tem mais propriedade para falar. Então, a zona de conforto é um lugar lindo, mas nada cresce lá. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigado, Roberta, que linda apresentação. Como sempre, trazendo para a gente cientificidade em tudo o que faz, né, Roberta? Você é bárbara. Vamos fazer o seguinte: eu vou apresentar o professor Sérgio e no final nós abrimos para os questionamentos e debates. Pode ser assim, Roberta? Perfeito para mim. Muito Ok. obrigada. Muito bem, pessoal. Agora. Eu gostaria de apresentar outra autoridade no assunto, meu querido amigo, professor Sérgio Nemer, doutor Sérgio Nemer. Ele é doutor em pneumologia pela USP, especialista em fisioterapia respiratória, neurológica e em neurofisiologia, fisioterapeuta do governo do estado do Rio de Janeiro. Formado, tem uma formação internacional em PNF, Bobat, Mulligan, Maitland e osteopatia. O Sérgio, ele traz uma particularidade, né, como particularidade na sua formação, e ele tem uma característica importante que é a fisioterapia de colocar a mão no doente, de estar diariamente à beira do leito e tocando, preza pelo toque, pela terapia manual, que a gente tem tanta falta disso atualmente, né? Então, eu acho que ouvi-lo será muito prazeroso, assim como foi ouvir a Roberta, só que agora numa vertente adulto, Roberta. Então, a gente vai poder juntar as coisas no final. Convido então o professor Sérgio Nemer a entrar na sala. Sérgio, tá tudo em ordem aí? Oi, Sérgio. Doutora Marta, só um instante que ele já vai entrar, tá bom? Ok. Roberta. Olá, Roberta. Oi. Enquanto o Sérgio não entra, eu quero fazer alguns comentários e depois a gente já começa o debate no final. Primeiro, interessantíssimo, né, a abordagem, o acompanhamento desde o início da gestante, quando é possível, as dificuldades que vocês enfrentam aí, né? Mas de uma riqueza humanitária que não tem tamanho, né? Eu acho que se falta recurso, não falta humanidade nesse lugar, né? O acolhimento das gestantes e mesmo das crianças, né? Agora, uma coisa me intrigou, assim, deve acontecer muito, eu não sei se você tem esse dado estatístico,
A incidência de prematuridade nessas aldeias ou né, nessas regiões que são de mais difícil acesso, tem uma taxa já mensurada? Existe uma incidência já definida? No Brasil, a taxa de prematuridade nesses anos caiu e a última avaliação, que é de 2023, ela ficou em 11,1%. A taxa do Brasil global. A taxa da região norte é 13,8%. É muito mais alta, mas a gente já sabe que isso é muito subnotificado. Porque, por exemplo, nas aldeias a gente não tem como ter essa taxa, a gente não tem nenhuma informação. As comunidades ribeirinhas que têm menos acesso, a gente não tem essa taxa. Então, a gente agora tem feito várias pesquisas nessa região, a gente tem conseguido chegar com a telesaúde. Esse trabalho com o Primiteste, que é esse equipamento que ele mede a Aham, motilidade da pele, né? Que a gente, por inteligência artificial, estima a idade gestacional. A gente está levando agora para os DICEIs, que são os departamentos de saúde que ficam, né, nas unidades aqui do Amazonas, indígenas, e a aham. gente espera ter essa ideia, porque a gente não sabe, assim, o Amazonas é muito grande, tem É muitas muito comunidades grande. indígenas, é muito difícil saber. A gente sabe, assim, coisas interessantes, que, por exemplo, tem algumas Aqui. comunidades que as indígenas têm 1,40 m. Aí, doutor, o senhor dá um certo? Elas não gostam muito de fazer o acompanhamento, né, na gestação, fazer o pré-natal, porque quando o bebê nasce, elas falam que o homem branco fala que o bebê é prematuro, que ele é baixo peso. Então, a gente vai começar a estudar, porque é muito diferente. Então, assim, é muito Ah, interessante e precisa muito de conhecimento. Então, eu acho que você falou uma coisa imagino. muito importante, Dr. Sérgio Nemer, com a popularização que ele faz, com a mobilização precoce, com o atendimento de fisioterapia, a possibilidade de outras pessoas verem, de levar o conhecimento para a distância, isso também é muito importante É, quando a gente fala na disseminação do conhecimento. Muito importante. é sim. Vamos Ele é ver se muito o famoso no Sérgio. Brasil todo, né? Muito famoso. É, vamos ver se o Sérgio já está pronto aí. Sérgio, podemos começar? Acho que sim, tá aparecendo aí para vocês? Ok, está projetando perfeitamente, Sérgio. Boa Tá aula, bom. já apresentei o seu currículo. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença e sua participação, sempre tão enriquecedora. E é bom te ver, né, meu amigo? É sempre bom te ver. E te ouvir melhor ainda. Seja Obrigado a bem-vindo ao vocês. nosso webinar. Obrigado, muito obrigado a vocês todos aí. Então, agradecer aí a presença de todos, agradecer a, o convite da doutora Cíntia e todo mundo do DEFIT, da MIB, e falar para vocês um pouquinho sobre esse tema que, particularmente para mim, é muito importante, porque é o meu dia a dia, né? É o meu dia a dia trabalhar sem recurso. Eu trabalho em dois hospitais, um hospital tem bastante recurso e o outro tem pouco recurso, mas no hospital que eu trabalho com pouco recurso é o hospital que eu fico no dia a dia ali várias horas com os pacientes. Então, eu botei aqui só para começar o conceito básico do que seria a mobilização precoce, para a gente não esquecer, né, que seria aquela fisioterapia iniciada entre 2 a 5 dias após a admissão dos pacientes críticos, e a muito precoce seria aquela iniciada em até 24 horas após um AVC, seria mais ou menos ali o que o estudo Avertes fez alguns anos atrás. Em 2019, nós fizemos as diretrizes brasileiras de mobilização precoce. Tem vários colegas renomados aqui, inclusive a doutora Marta Damasceno, que estava falando agora um pouquinho, né? Eu tive o orgulho de participar com ela, entre outros colegas aqui, né? Então, a gente fez uma reunião muito importante e definimos, né, concluímos várias coisas, desde que a mobilização precoce está associada a melhores resultados, né, e ela é segura, e o fisioterapeuta é o principal profissional que está responsável pela mobilização precoce. É claro que toda a equipe multidisciplinar participa, mas o fisioterapeuta é o mais importante nesse sentido, né? As escalas funcionais não precisam de recurso nenhum, então eu vou falar um pouco sobre recursos, né, como é o foco. As escalas funcionais não precisam de recurso nenhum, só você conhecer um pouco de cada escala, né? As mais conhecidas são a FSF, FSS e a ICU Mobility Scale, que já é bastante conhecida, já tem algum tempo de estrada aí, e ela é muito útil, é bem padronizada,
né? E assim, quase todo mundo que trabalha em UTI está habituado a utilizar uma das duas escalas, né? Tem a escala de ranking modificada, que também é bem prática, desde dos pacientes sem sintomas até aquele paciente com uma incapacidade muito importante, depois o que a gente atua, né, no paciente com uma incapacidade muito grave, que a gente queira tentar melhorar, né, a performance e a funcionabilidade desse paciente beira-leito, e 6, claro, é o que a gente não atua, o paciente que, claro, já se foi, infelizmente. Ela é prática, então é bem fácil de se reproduzir. Dentro das nossas diretrizes, nós colocamos 2 itens que praticamente não tem em nenhuma outra diretriz. Eu fiquei bastante contente com isso, né, que foi, sim, em consenso, claro, né, falar um pouco sobre algumas terapias manuais e alguns conceitos, né, ou que alguns chamam de técnicas, mas nós preferimos chamar de conceitos da terapia manual, tipo Maitland, Mulligan e PNF. Para a gente não ficar falando só em movimentos, né, básicos, de flexionar o cotovelo, levantar o braço, abduzir o braço, isso é tudo muito básico, né? Então não é muito funcional. Dentro do PNF, por exemplo, a gente tem aqui alguns padrões que são de flexão, adução e rotação externa, com flexão de cotovelo. É um movimento super funcional, né? Vai botar a mão na cabeça, vai levar um copo à boca. Então, tudo isso aí é super funcional e a gente precisa disso no dia a dia e faz sem pensar. Só que no dia a dia a gente acaba não usando esses movimentos, por exemplo. Tá? E temos 2 conceitos da terapia manual, que são Maitland e Mulligan, que eu tentei, junto com os colegas, redigir aqui sem citar os nomes na época, né? Em caso de rigidez articular, as mobilizações passivas podem incluir movimentos acessórios, que seriam, né, que seria o Maitland, né, que a gente faz movimento acessório, né? Por exemplo, se eu quero elevar o meu braço, né, quem está se movendo aqui é a cabeça do úmero, na cavidade glenoide, a cabeça do úmero é convexa, e toda vez que a gente tem um movimento convexo, né, o movimento acessório se dá no sentido oposto ao movimento, né, fisiológico. Então, aqui eu posso fazer simplesmente um rebaixamento da cabeça do úmero, que eu estou facilitando, né, a flexão do braço. E os deslizamentos, que seriam mais associados aqui ao Mulligan. E já é bem conhecido, artigos de longa data mostram que os pacientes que estão na terapia intensiva têm contratura articular ou rigidez articular que é basicamente desprezada. Muitas vezes as pessoas percebem e não fazem nada específico para combater a rigidez articular, fazem movimentos convencionais que não são eficientes. Aí sai artigo dizendo que a fisioterapia tradicional não funciona, né? Porque, na verdade, ninguém tentou fazer uma terapia manual diferenciada. Tenho certeza que se os artigos que tivessem pesquisado amplitude de movimento na terapia intensiva tivessem usado Maitland, Mulligan, com pessoas que fizeram o curso, ou que não fizeram o curso, mas que aprenderam, né, pelo menos o básico, tenho certeza que isso levaria a outros resultados. Nesse artigo aqui, por exemplo, né, os autores pesquisaram e viram que vários pacientes, ó, saíram com rigidez articular. Após internação prolongada, a contratura articular funcional de grandes articulações ocorre em mais de 1/3 dos pacientes. Na maioria das vezes, acontece em ombro, cotovelo, né, são as articulações que mais sofrem capsulite adesiva no ombro, então, como eu vejo, e basicamente nada é feito. As pessoas sabem que tem uma rigidez articular, mas não fazem nada específico para isso. Então, ficar só elevando o braço e abaixando, isso não vai, né, ganhar amplitude de movimento de forma importante, por isso que os artigos dão errado. Se usasse terapia manual adequada, eu tenho certeza que a conclusão seria outra. Esse artigo bem interessante, que saiu há poucos anos atrás, mostrou aqui 10, né, erros aqui, talvez que as pessoas acabem esquecendo no dia a dia, né? Então, lembrando que os objetivos principais da mobilização precoce são superar as deficiências e as fraquezas, reduzir o tempo de ventilação, que a gente não vai enfocar nessa aula de hoje, e melhorar a funcionalidade e a independência, sobretudo a independência, né, funcional do paciente, né? Que aí os autores citaram vários tópicos, eu não vou conseguir falar tudo sobre todos, né? Botei alguns aqui mais importantes na minha concepção, apenas na minha humilde concepção, intervenções sem um objetivo funcional, né? Então a gente tem que avaliar aí algumas escalas funcionais, o MRC não é uma escala funcional apenas de força, claro, tá? E tentar levar a fisioterapia com foco em atividades. Não fazer só aquele movimento que eu falei, como é o feijão com arroz, e levar e baixar o braço, né? Isso aí realmente não é funcional. Atrasar a reabilitação dos pacientes após AVC, após TCE, então,
Lembrar de iniciar a fisioterapia após 24 horas nesses pacientes, é comprovado que é mais seguro. Se houver hipertensão intracraniana, aguardar. E lembrando que é seguro mobilizar esses pacientes, que geralmente essas condutas não afetam nem a pique, nem a pressão de perfusão cerebral. Aqui, só para ilustrar, esse paciente está de máscara apenas para não identificar o rosto, foi um tiro, né, na cabeça. Eu pego vários pacientes baleados de cabeça, e aqui a gente treinando o padrão de flexão, adução e rotação externa. Ele não cruzou a linha média, né, e depois aqui ensaiando só com copa. Claro, copa aqui é só para ilustrar, mas lembrar que esse movimento que o paciente faz de flexão, adução e rotação externa é o mesmo que o paciente vai fazer para levar um copo à boca. Outro tópico importante desse artigo: não verticalizar ou andar com os pacientes durante a ventilação mecânica. Então, eu penso sempre em sentar o paciente o mais precoce possível, e assim que o paciente tiver controle de tronco, né, colocá-lo em ortostática, e assim que ele tiver um equilíbrio satisfatório, tentar caminhar com esse paciente. Quanto mais a gente retardar esse processo, pior. Então, aqui, exemplo de alguns pacientes caminhando com um ventilador. E o que as revisões sistemáticas dizem em respeito, em relação aí à mobilização precoce? Então, eu peguei algumas revisões sistemáticas, essa aqui, então, falando sobre a mobilização precoce, né, e os eventos adversos e a mortalidade nos pacientes que estão necessitando de ventilação mecânica. Foram 67 estudos aqui avaliados, separados aqui em 58 de um lado e 20 estudos do outro, falando em relação a eventos adversos, né? E os autores concluíram aqui que a mobilização precoce, assim como várias outras meta-análises, né, é segura e tem mínimos eventos adversos. Isso aí é fato, né? Então a gente tem que focar nisso, que muitas pessoas pensam em não mobilizar o paciente apenas porque ele é grave, não está ainda em ponto de ser mobilizado, mas isso é um grande erro. Se você pensar assim, seu paciente vai sofrer e vai cada vez mais ficar longe da funcionalidade, o quanto ele poderia ficar de forma mais precoce. Outros artigos também em relação aqui à mobilização precoce em pacientes, né, com lesão cerebral aguda, no caso aqui com AVC isquêmico, mostrando também que a mobilização muito precoce melhora a funcionalidade, mas não deve ser prematura naquele aspecto que eu falei agora, não deve ser iniciada antes das 24 horas, onde é a fase que o paciente tem mais inchaço cerebral. Outro aqui em paciente com hemorragia subaracnoide, que também pode melhorar a função, né, do paciente, né? E cada vez mais se sabe que os pacientes neurocríticos devem e devem ser mobilizados, independente de ter uma gravidade assim maior, como as pessoas pensam, só por causa do Glasgow baixo ou por causa da hipertensão intracraniana, tá? Se o doente tem hipertensão intracraniana, tem condutas que você pode fazer que não vão afetar em nada a pressão intracraniana. Mas a literatura recomenda que a gente espere a pressão se normalizar. Então, a gente vai respeitar isso, claro. Então, a mobilização é segura e melhora a dependência funcional nesses pacientes neurocríticos, né? E aqui eu peguei agora, tentei pegar para esse evento aqui, né, alguma coisa sobre o Maitland, mostrando que o Maitland tem evidência, mas claro que isso aqui não é em terapia intensiva, né, mas não tem por que isso não funcionar em terapia intensiva se o profissional que sabe mobilizar o paciente com esses conceitos fizer o procedimento. Então, para capsulite adesiva, que a gente encontra com muita frequência em ombro, né, revisão sistemática mostrando que o Maitland é eficaz para tentar vencer essa rigidez que a gente encontra na cápsula articular. Outro artigo aqui sobre o PNF, que eu mais gosto, né, para tentar melhorar aqui a efetividade da marcha nos pacientes após AVC. No Brasil, nós temos inúmeros terapeutas com essa formação, temos os profissionais que dão curso de forma internacional, como é o José Vicente Martins, um grande amigo, o Palmiro Torrieri, outro grande amigo que dá o curso do Mulligan. Então, esses profissionais, né, divulgam esses conceitos pelo mundo afora, só que esses conceitos não são enfatizados, não são realizados na terapia intensiva. Eu trabalho tanto em ambulatório quanto terapia intensiva e fiz essa formação de Maitland, Mulligan, PNF, Bobat, entre outros conceitos, osteopatia, neurodinâmica, né? E eu tenho assim, o prazer de poder trabalhar com esses conceitos no CTI e vendo que eles funcionam bastante.
me falta publicar alguma coisa sobre isso, né? Seria uma coisa assim importante, seria o pulo do gato, mas a gente realmente tem dificuldade de comparar, né, conceitos de terapia manual dentro da terapia intensiva. Isso é uma grande dificuldade, né? Outro artigo aqui do Mulligan, né, mostrando também, né, que ele tem uma significância estatística, né, em melhorar aí a mobilidade das articulações periféricas. Então, isso já tem grande evidência a nível ambulatorial. O que a gente não tem é a evidência a nível de terapia intensiva, né? Mas se a gente que conhece o conceito utilizar em terapia intensiva, a gente consegue fazer isso sem dificuldade. O que eu não achei foi a evidência do Bobet, e fiquei até um pouco triste com isso. Então, duas revisões sistemáticas que eu peguei do Bobet não mostraram superioridade entre outros conceitos ou outras técnicas específicas. O Bobet, que é amplamente usado nos pacientes neurológicos, nos pacientes com AVC, eu não achei evidência robusta que justifique o seu uso aí de forma rotineira, infelizmente. É indispensável ter equipamentos caros e modernos na UTI para mobilizar o seu paciente. Eu não sei o que a maioria acha, né? Como eu falei, eu trabalho em dois hospitais, um tem tecnologia, o paciente pode ser elevado, tem a prancha ortostática, tem aparelhos, né? Mas eu, particularmente, eu não sinto tanta falta disso. Os colegas gostam, eu respeito, mas eu não sinto tanta falta disso. Então, aqui, pacientes que já ficaram tetraplégicos, né, na época da Covid, tetraplegia, né, maciça, e depois foi recuperando, né, aqui. Eu não uso prancha ortostática, eu levanto o paciente, eu não tenho controle nenhum de quadril, né? E eu sustento o paciente com os meus joelhos, né? Ali foi só levantar, que eu vou andar com o paciente, né? Então, alguns colocariam algum recurso aqui para tentar andar com o paciente, eu uso o meu corpo e o que eu tenho de conhecimento. Eu travo o joelho do paciente onde o joelho é mais, onde o quadríceps é mais fraco, né? E assim consigo andar com qualquer paciente não digo, mas com a grande maioria dos pacientes, mesmo que sejam plégicos, de um lado, se o doente tiver controle de tronco, cabeça e alguma força no nível oposto, eu consigo andar com a grande maioria dos pacientes. Depois o mesmo paciente aqui subindo e descendo escada, né? Isso aí em coisa de um mês depois. Aqui já no outro hospital, aqui eu gosto de treinar as fases da marcha, né? O contato inicial, resposta de carga, médio apoio, apoio terminal, né? Então a gente faz o balanço, a gente faz a fase de balanceio, pré-balanço, balanço inicial, balanço terminal. A gente pode fazer tudo isso aí com o paciente na terapia intensiva e sem recurso nenhum. Tento botar o contato inicial, resposta de carga, ela fez praticamente ao mesmo tempo, mas às vezes eu tento trabalhar isso de forma isolada. Andar para trás dá uma outra sensação, e às vezes de um desequilíbrio, depois a gente intercala, a gente faz andar para trás, andar para frente, né? A gente interrompe essa caminhada para o doente ter aquela sensação de mudar a direção do seu passo. Aqui, ó, paciente enorme, pesado, 115 quilos, quase 2 metros de altura, né? Seria muito difícil andar com paciente desse sem recursos, realmente. Mas aí a gente vai com a técnica de novo. Trava o joelho, abraça o paciente, por questões de segurança, uma cadeira de rodas sempre atrás. Então aqui eu não tenho recurso nenhum, aqui sou eu e minha mão, né? Então trava o joelho e vou caminhando com o paciente. Aqui outros colegas lá do nosso hospital caminhando com os pacientes, né? O paciente também ficou tetraplégico no começo, aí um de cada lado. Aí depois na fase já melhor, aí só comigo. Depois, o que eu gosto de fazer, eu gosto de treinar a luta. Então, aqui eu tento adaptar aqui uma coisa mais lúdica, uma coisa que os pacientes gostam, sobretudo aqueles que já fizeram alguma atividade física, né, com lutas. Então, eu treino equilíbrio de tronco. À medida que eu dou um ensaio de um soco, o paciente faz uma reação com o tronco. Isso funciona muito bem.
muito bem mesmo. E aí, à medida que eu vou dando lá a simulação do soco, o paciente é para um lado, o outro vai para trás, aí contrai o abdômen de forma assim, quase que inconsciente. Então, isso para mim funciona, é muito mais interessante do que eu fazer aquilo do dia a dia, de levantar e baixar braço. Ele vai agora, né, entrar no ritmo aí, ó, como é que ele gostou, né? Se amarra. Aqui é o Maitland, então aqui eu faço o grau 4 do Maitland, o doente não precisa cooperar comigo, isso aqui eu posso fazer em pacientes sem nenhuma cooperação, tá? Perdão, aqui é o grau 4, desculpa, aqui é o grau 4, antes era o grau 3, desculpe. Tá? Então, ambas graduações são para aumento da amplitude de movimento. Grau 4 é só no finalzinho, né, do movimento acessório. Novamente, aí, o grau 3 do Maitland. Tá? E agora, novamente, o grau 4, só no finalzinho do movimento acessório. Aqui, ó, eu não tenho cinturão do Mulligan, não posso usar, porque isso seria uma fonte de contaminação. Eu faço a técnica de imobilização com movimento aqui, com alguma coisa parecida com cinto, né? Então, a gente faz um movimento fisiológico, que é a elevação do braço, ao mesmo tempo com deslizamento, com glide lateral, que a gente chama aqui da cabeça do húmero. Então, eu libero a articulação para fazer com que ela possa se mexer com uma amplitude maior. Tá? Aqui eu preciso da colaboração do paciente. Aqui é outra técnica do Mulligan para ganhar dorsiflexão, já que muitos pacientes ficam com queda plantar, né? E aqui também não preciso da colaboração do paciente. Eu uso meu corpo para ganhar dorsiflexão para o paciente. Então, dou uma certa tracionada bem de leve ali no pé do paciente e faço a dorsiflexão ao mesmo tempo, né, com o peso do meu corpo. Aqui também é Mulligan, lembrando, né, que quando você faz a flexão do joelho, a tíbia desliza, né, posteriormente. Então, eu faço esse deslizamento com a minha mão esquerda, com a minha mão mais distal, né, enquanto o paciente participa de forma ativa flexionando o joelho. Tá? E aqui também eu arrumei um cinto um pouquinho melhor para o Mulligan aqui, mas isso aqui seria descartável, né? E aí a gente faz aqui agora para flexão do cotovelo. Então eu traciono aqui radiuna lateralmente, enquanto o paciente faz a flexão ativa do cotovelo. Aqui o PNF, não preciso de recurso nenhum, apenas as minhas mãos, né? Paciente pós-SARA, quase morreu, PF de 60, e está lá, ficou tetraplégico e agora está ganhando. Tá? Então, aqui eu consigo trabalhar, né, os músculos agonistas e antagonistas aqui, ó. Flexão, adução e rotação externa. E agora eu vou inverter os meus contatos. No movimento anterior, eu inverti os contatos e ela trabalhou a musculatura antagonista. E agora eu estou trabalhando ali só novamente, né, bíceps, deltóide anterior e peitoral, tá? Sem mudar os contatos agora. Já mostrei isso aqui. Isso aqui é mais como a gente anda no bobo, de paciente hemiplégico à direita, eu tenho que travar completamente o joelho dele. Ele está plégico, essa filmagem aqui é de 20 e poucos anos atrás, não, o doente não estaria andando descalço, hoje em dia eu seria quase preso por conta disso. Então, aqui sem recurso nenhum. Né? Na maioria dos lugares, o paciente não estaria andando. Esse paciente estava cego, literalmente, né? Ele não enxergava, um olho dele não, ele estava cego, foi um tiro no olho, né? E o outro olho estava tampado, estava fechado, né? E mesmo assim andou, né? Sem recursos e sem enxergar, né? Uma coisa que seria muito difícil de acontecer, né? Também algumas condutas do Bobat. E não é nada de novo, né? Como eu falei, isso aqui eu tinha cabelo na época, isso aqui eu faço desde 90 e pouco, 92, quando me formei. Essa revisão aqui, esse estudo aqui que acabou de sair, 2025, compara aqui um grupo de cuidados convencionais com outro grupo de intervenções interdisciplinares, só para citar também, sem nenhum recurso tecnológico em ambos os grupos.
tá? E a mortalidade foi menor naquele grupo que teve os cuidados interdisciplinares associados. Então, concluindo, os recursos tecnológicos são bem-vindos, eu não sou contra, não tenho nada contra, mas a mobilização precoce pode ser feita sem recursos tecnológicos, né? A mobilização precoce é segura e os eventos adversos, atividades funcionais não necessariamente também precisam de tecnologia, sentar, treinar, equilíbrio de tronco, é tudo viável sem tecnologia. Ah, você quer botar uma poltrona, quer fazer um leito reclinável, que a gente viu no Congresso e tal, tudo muito bacana, mas a gente pode fazer isso sem tecnologia. Prancha ortostática pode fazer falta, sim, né, para aqueles pacientes que a gente não conseguiria colocar em pé de jeito nenhum, porque não tem nível de consciência para isso, né? E você pode caminhar com o seu paciente apenas com sua técnica e com sua expertise. Você não precisa de maiores recursos para isso, tá? Então, eu não sou contra a tecnologia, mas defendo a terapia manual, defendo a fisioterapia, né, sem maiores tecnologias, porque o que você precisa é do seu conhecimento. E do seu conhecimento, ninguém tira. Não tem tempo, não tem época, não tem década para isso, tá? Obrigado. Obrigado, Sérgio. Brilhante a tua apresentação, como sempre. A gente que Isso, agradece obrigado. muito o trabalho e a tua contribuição científica para a profissão é algo que muito me orgulha, muito me deixa feliz. Muito bem, pessoal. Acho que a gente abre agora para um debate. Recíproca é verdadeira, Marta. O chat tá aberto, né? Mas eu vou já fazer algumas provocações aos colegas aí para que a gente possa refletir. Primeiro, Roberta falou aí, vamos fazer um breve resumo. A Roberta fala então das UTIs, né? Das UTIs aí neonatais, a necessidade de se investir nessa área, principalmente na região norte, e as dificuldades, né, territoriais, o acesso à tecnologia impossível, mas a gente levanta, e ela levanta uma possibilidade na sua fala sobre a possibilidade de conhecimento chegando de outra forma, né? A telesaúde, a assistência remota, como que isso pode contribuir, Roberta? Você acha que isso demanda grandes investimentos? E uma curiosidade da Marta, fisioterapeuta formada em 1982, e que os recursos eram escassos porque não existiam no Brasil, né? Nós fomos formados como terapeutas manuais na maior essência. Então, hoje, eu na terapia intensiva, até hoje, eu acho que isso me faz não deixar a terapia intensiva, né? Que já com 42 anos de atuação, a minha mão pode mudar o desfecho de tudo. Na UTI neonatal, essa coisa da telemedicina, essa coisa do acesso remoto, você me traduz um pouco isso, eu tenho medo de que isso possa interferir no meu contato, no meu olho no olho. Me ajuda, me convence de que isso pode ser interessante. Não, eu acho que você abordou aspectos importantes. Nós, como fisioterapeutas, somos essencialmente, eu acho que cinesioterapeutas. Eu acho que um bom fisioterapeuta, ele essencialmente é um cinesioterapeuta, a gente não pode perder isso. Mas a gente tem que pensar que, em condições remotas, muitas vezes a gente não tem o profissional. Você não tem o profissional. E aí a telesaúde, que é mais que a telemedicina, a telesaúde, que inclui telemonitoramento, teleinterconsulta, ela pode diminuir barreiras quando você tem um profissional na ponta, um especialista, que pode, com o outro profissional que está lá, que não é um especialista, através da ajuda desse profissional, olhar, indicar, estabelecer condutas que são mais validadas e mais assertivas. Então, a gente não tem como perder, especialmente em neonatologia, eu acho que em todas as áreas, né? Eu acho que eu concordo com você, com o doutor Sérgio, eu acho que somos cinesioterapeutas, em essência.
Que legal, Roberta. Você levanta então uma possibilidade que é meu sonho de consumo, né? E eu acho que Sérgio está comigo há alguns anos. A gente estava junto aí no documento de mobilização, Cíntia me conhece. Quer dizer que essa telereabilitação, vamos pensar assim, né? Essa a gente os detentores ou os formadores de opinião e que têm uma expertise na área passam a assessorar o profissional que está lá na ponta, que carece de uma ajuda, que num momento de loucura, precisa às vezes só de uma mão amiga à distância. É mais ou menos por aí, Roberta. E isso é maravilhoso, porque muitas vezes o profissional que está lá nessas situações é um profissional generalista. Na Ok. maioria das vezes ele não é um especialista, a gente sabe disso. Mas um especialista fazia total diferença, principalmente se puder usar dele em contato com o paciente, para direcioná-lo ali. Avalia isso, olha isso, deixa eu ver, e direcioná-lo nas condutas mais custo-efetivas. Então, isso é espetacular. A gente tem feito isso aqui no nosso hospital universitário daqui, que é onde tem os especialistas com as regiões do interior. É maravilhoso essa possibilidade, é Que maravilhosa. lindo. Perfeito. Doutora Cíntia parece querer dar uma opinião aí. Vamos lá, Cíntia, traz para gente. Exato. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Estou aqui no escurinho porque eu estou saindo aqui da Hospitalar. Aliás, quem estiver por São Paulo, venha na Hospitalar, né? Nos ver. A Marta vai estar aí também amanhã, né? Na Hospitalar, passear um pouquinho, ver as novidades por aqui em São Paulo. Eu adorei a apresentação de vocês, acho que foi muito bom. Os dois fizeram abordagens bastante importantes, né? E total de acordo também com o que vocês estão comentando, que é a nossa essência é a funcionalidade, né? É a cinesioterapia. A gente tem que, né, trabalhar e pensar que tudo que nós fazemos é visando o movimento, o diagnóstico funcional, a funcionalidade, a reabilitação desses pacientes quando, quando possível, uma reabilitação, né? Muitas vezes a gente trabalha mais com prevenção dentro da UTI do que com reabilitação em si, em algumas situações. A telesaúde, a gente já faz isso pela USP, viu, Marta? Com alguns hospitais aqui longe da periferia de São Paulo e de outros estados também, como por exemplo de Brasília, em terapia intensiva pediátrica. E funciona muito bem, participando aí de visitas multiprofissionais, então tem o médico, o fisioterapeuta e o enfermeiro, tem vezes que é só o enfermeiro, com a equipe de enfermagem, outras que é só os fisioterapeutas, com os fisioterapeutas, com os médicos, e às vezes todos. Então é como se fosse um round, uma visita multi ou individualizada por área profissional, onde os casos são apresentados para você. E aí você ajuda na condução. Em locais assim distantes, como a Roberta bem colocado, isso é fundamental, porque cada vez mais com a questão de escassez de profissionais, mesmo de fisioterapeutas, se fala muito, né, na escassez de médicos intensivistas, mas fisioterapeutas intensivistas de todas as faixas etárias qualificados, nós estamos falando de qualificado, não é? Eu me formei e vou trabalhar na UTI, isso aí pode ter bastante. Agora, profissionais qualificados em terapia intensiva e reabilitação, eles também estão escassos. E esses expoentes que têm mais conhecimento, independente da faixa etária, né, de atuação dentro de uma UTI, são pessoas importantes para a formação e, como bem colocado pela Roberta, na condução de casos clínicos. Claro, a gente gostaria mais de botar a mão, de ver, de estar ali pessoalmente, mas os recursos às vezes não permitem o deslocamento. Eu viajo, como vocês, aí pelo Brasil todo dando treinamentos, mas é uma exceção. Como a Marta também viaja muito, o Sérgio também, a Roberta, nós somos exceção. Muitas vezes não tem como as pessoas irem, né, de corpo presente, e aí pega lá a região ribeirinha e tudo mais, outras regiões aí, que você até vai uma vez fazer o treinamento, mas você não tem como fazer um monitoramento e dar continuidade. Por exemplo, uma visita semanal, online, uma discussão de casos específicos semanais, ou cada 2 dias, ou às vezes até diárias em alguns locais. Isso com certeza é o presente, mas vai ser o futuro em vários sentidos, principalmente porque como tem o telemonitoramento, esses softwares, inclusive na não invasiva, a gente vê bastante isso agora, evoluiu muito, e na invasiva também, você tem como saber tudo do paciente pelo teu celular, você estando presente ou não. Mas isso por isso é um ponto muito importante que a doutora Marta falou, isso não pode excluir a humanidade.
alguém que esteja com essa pessoa lá com contato humano. Então, né, existe esse ser humano, essa pessoa profissional lá. O que ocorre é que ele pega uma consultoria ou uma orientação de alguém mais experiente do que ele. Mas alguém vai fazer assistência, alguém tem que estar lá, porque nós somos mão, não adianta, nós somos mãos. Não tem como a gente reabilitar só ensinando a família. A família ajuda, tem que ser inserida no contexto, mas ele não pode ser o responsável. Porque daí, isso são cuidados que nós temos que ter, porque senão a gente deturpa, né, ao longo do tempo. Não foi isso que a doutora Roberta falou tudo perfeito, exato, mas eu estou fazendo, né, um paralelo aqui, porque às vezes as pessoas acham, agora vai salvar o planeta, eu não vejo mais o paciente, peço para a mãe me mandar os dados pelo software e está tudo certo. Não, alguém vai ter que fazer a visita, né? Então, eu gostaria de aproveitar, viu, Marta, e agradecer aqui todos os participantes. Chegou aqui ao auge de 69, isso é um número excelente para o webinário, ainda mais dia de semana. Que bom que vocês estão conosco aqui. E pedir que vocês coloquem perguntas e comentários no QA ali, no QA, no Q ali, porque só por ali vocês podem fazer perguntas. E aí a doutora Marta, ou eu, ou um de nós, a gente olha ali e responde vocês, os palestrantes respondem vocês. Muito obrigada, desculpa eu estar aqui em trânsito, viu? Excelente palestra. Gostaria de comentar uma coisa, Cíntia. Assim, esse é o nosso papel enquanto sociedade, né, da Exato. associação, enquanto departamento, né, trazer essa discussão à tona. Roberta, esse modelo de teleassistência, eu acho que ele veio para ficar, não tenho dúvida. Se a gente consegue associar ao profissional com maior expertise, orientando um grupo que vai à luta, né? Que é esse pessoal que ainda que está lá na beirada do leito ou na beirada de uma cama, num lugar longínquo, quer dizer, e que se propõe a nos ouvir, que se propõe a receber uma dica que fosse como a do Sérgio: levante, apoie o teu joelho no joelho do paciente, mas levante o paciente do leito. Quer dizer, isso pode fazer toda a diferença do mundo. É fantástico, eu acho que é esse o caminho, né? Porque nós não conseguimos estar, e não que só nós somos detentores do conhecimento, imagina, de maneira nenhuma, tem muita gente boa por esse Brasil afora, mas o Brasil é muito grande, nós temos um público que precisa de assistência e que não consegue chegar até nós. Se a gente conseguir, então, capacitar pessoas para essa telecomunicação, né? Essa teleajuda, eu diria, né? Não o não profissional, mas o profissional que pudesse nos trazer essa informação. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, estamos no caminho certo, Roberta. Muito Perfeito. interessante tudo isso. Nemer, vamos lá. Eu acho que agora a gente precisa, então, pegar tudo isso junto e misturar. O Sérgio traz aí na sua brilhante apresentação aquilo que também muito me encanta, né? Em terapia intensiva, quer dizer, mas ao mesmo tempo me assusta. Sérgio, queria saber de você, né? A coisa da intervenção precoce. Primeiro que eu não gosto desse nome, não gosto. Não gosto do nome mobilização precoce. Mobilizar é tirar alguém de um lado e pôr no outro. Você mobiliza com um lençol. Então, você cata que nem um saco de arroz o doente, tira do leito e põe numa cadeira, mobilizei. Mobilizou mesmo, você só tirou de um lado, que nem um mobiliário. Você mudou de lado, né? Mas a intervenção, a fala intervencionista que o Sérgio traz é algo riquíssimo, né? Quer dizer, e quando nós fomos escrever aquele documento, eu e Sérgio nos vimos em papos de aranha, porque éramos os mais antigos, né, Sérgio? Não sei se você se lembra, você, Espiridião, os Lembro, outros claro. eram muito novos. E aí, assim, a ânsia de colocar. Mas mobilizar o doente não tem risco. Não, mobilizar não mesmo. Intervir tem. E eu sempre dizia: qual marcador nos protege? Qual marcador me faz parar de fazer o que pode submeter o doente a risco? Né, Sérgio? E aí, assim, mas ao mesmo tempo, meu Deus, como fisioterapeuta intensivista precisa entender, Sérgio,
Eu queria que você nos desse um pouquinho, eu achei muito interessante o que você disse, né? Mulligan, né? Quer dizer, não há contraindicação para fazer isso. Mobilizar articularmente, manter uma articulação ativa e preparar a articulação para funcionalidade, onde há contraindicação disso? Quer dizer, contraindicação daí eu colocar carga de exercício, mudar a performance cardiovascular. Mas a mobilidade articular, não. Vai guardando o que eu estou te dizendo. Me assusta, mas não me assusta tanto a baixa evidência do Bobat. A mim não assusta tanto, porque eu sinto Bobat como uma cinesioterapia elaborada. Então, não necessariamente Bobat. É que, como ele não é específico, diria assim, ele é uma. Diferente do Mulligan, diferente do Kabat, né, da facilitação, que estabelece carga, estabelece movimento funcional, o Bobat é uma cinesiosona, né? É uma cinesioterapia que funciona, mas que eu acho que difícil traçar um perfil de avaliação comparativa, né? Um estudo que desse validade. Mas e se você tivesse, Sérgio, que estabelecer uma sequência do doente sedado ao doente que você acabou de colocar em pé? Se você tivesse que elaborar para o nosso colega que está começando, o time, ou seja, que horas eu faço, o que é interessante fazer que não vai interferir na hemodinâmica ou na disfunção do paciente, e qual o progredir disso? Dentro dos riscos, dos facilitadores e riscos dessa intervenção. Ótimo, ótima pergunta, Marta, claro. Então, quando você tem um paciente, vou tentar pegar a sua pergunta desde o começo mesmo. Aquele paciente que está sedado em ventilação mecânica, que ninguém mexe, porque não tem por que mexer, está sedado, tal, não vai ganhar músculo, não vai ganhar nada. Realmente, se eu mobilizar de forma passiva, eu não vou ter nenhum ganho muscular, claro. Mas eu preciso mobilizar esse paciente, na minha concepção, tem gente que não vai mobilizar, vai se basear em revisões, e eu até respeito as revisões, mas discordo naquele aspecto que eu falei. Se você não mobilizar o paciente porque a revisão disse que mobilizar não adianta nada, a chance do seu paciente ficar com rigidez articular é muito maior. E essas revisões, esses artigos que saíram, que me perdoem, eu tenho certeza que quem mobilizou não tinha muita intimidade com a articulação. Talvez não soubesse a regra do côncavo e convexo, não sei. Tá? Então, desde o começo, se você quiser mobilizar seu paciente com segurança, você pode fazer desde o feijão com arroz, que é melhor do que nada, mas que talvez não funcione muito, até algo, né, misturado de Maitland e Mulligan, que seria mais os movimentos acessórios e os deslizamentos. O Mulligan, na maioria das vezes, você vai fazer com um paciente desperto, acordado, colaborativo, mas tem técnica que não é necessário. Então, o Maitland se encaixa muito bem nesses pacientes sedados, porque não vai ter um menor efeito hemodinâmico, são movimentos milimétricos, né, que alguém pode achar que eu sou doido fazendo aquilo ali, que aquele fisioterapeuta é maluco, não está fazendo nada, né, tá balançando ali o ombro do paciente e tal, né, mas funciona, tem artigo baseado em evidência, né, tudo bem que não tem UTI, mas não tem maiores diferenças, né, do seu paciente de ambulatório, que tem uma capsulite adesiva, para o seu paciente da UTI, que tem uma capsulite adesiva. Né? Talvez o doente da UTI tenha mais edema, esteja mais, né, inchado e tal, mas, de uma forma geral, os dois são ombros, os dois têm uma Capsulite é capsulite capsulite, adesiva. né, Sérgio? Exato. Né? E depois que o paciente estiver mais acordado, desperto, eu vou tentar, claro, né, fazer movimentos que ele consiga colaborar e, de preferência, dentro da funcionalidade. Então, eu uso muito os padrões do PNF, flexão, abdução, rotação externa, né, entre outros padrões importantes, né, como eu falei, de flexão, adução, rotação externa com flexão de cotovelo, que seria o padrão muito funcional. E dentro do PNF existe sim, um mundo. Isso aí
é um grãozinho dentro do PNF. Dentro do PNF, hoje a gente quer a função, a gente não trabalha só com esses padrões, como as pessoas pensam, isso se ampliou de uma forma assim muito grande. E aí depois eu tento, primeira coisa que o doente já está com alguma força, né, sentar, dar equilíbrio de tronco, cabeça, eu já trabalho o controle de cabeça deitado. O pessoal pergunta, como você trabalha o controle de cabeça deitado? Eu trabalho o controle de cabeça deitado. Eu peço para o doente olhar para o monitor atrás dele. Aperta a minha mão, não deixa eu levantar sua cabeça. Aperta a minha mão, não deixa eu levantar sua cabeça. E ele está fazendo contração aqui nos esplênios e nas fibras cervicais do trapézio. Eu faço isso com TRM cervical, com tetraplégico. Né? E as pessoas, mas você está deitado, não vai ganhar nada. Não ganha. Faz uma isometria ou então uma contração concêntrica de pequena amplitude aqui, assim, ó, com a cabeça para trás, contra um travesseiro, e eu ponho a sua mão contra. Eu estou adaptando. Quando eu sentei um tetraplégico outro dia pela primeira vez, assim, ele controlou a cabeça na hora. Na hora. Né? Controlou a cabeça, controlou o tronco, se estabilizou, treino de equilíbrio do tronco, conseguiu ficar sentado sem apoio dos braços, ortostática, mesmo que seja travando o joelho, e conseguiu ficar em ortostática, partir para tentar caminhar. Alguém pode perguntar, eletroestimulação? Realmente eu não uso. E respeito quem faça, e claro que tem o seu espaço, lógico. Não sou contra a eletroestimulação, mas aqui o foco era sem, sem tecnologia. Né? E eu vou ser bem sincero, os pacientes que eu acabo atendendo junto com a equipe não, não sentiram falta da eletroestimulação. Né? Mas eu sei que tem o espaço dela e eu respeito, claro. Não sei se eu consegui te responder. Doutora Cíntia? Fazer um breve comentário, né? Primeiro, agradecer o Sérgio aí pela participação, também aula, como sempre, ótima, né? Saiu de uma cirurgia e está se esforçando muito para estar com a gente hoje à noite, firme e forte, né? Obrigada, viu, Sérgio, pelo teu esforço aí, né? Independente da Nada, situação, em trabalhar pela gente, pelo departamento, pela fisioterapia intensiva. Você, assim como a Roberta e a Marta, são ícones da nossa fisioterapia brasileira, e como eu repito, né, para alguns que talvez não estivessem na entrada, são ícones da fisioterapia latino-americana. sempre Fisioterapeuta agradeço. brasileiro, é um fisioterapeuta diferenciado, muito reconhecido na América Latina e no mundo internacionalmente pelas questões de propriedade em diversos nichos, e uma delas é pela questão manual e pelo suporte ventilatório, graças a várias das pessoas que estão aqui com a gente hoje, aqui como palestrante, moderadores e tal. Então, isso é muito importante, a gente poder reunir vocês, trocar ideias, né, tão diferentes, de estados diferentes, Rio de Janeiro, pega a Roberta que está lá em Manaus, né, longe, a Marta no interior de São Paulo. Então, são realidades diferentes, a gente circula em situações de baixo, médio e alto recurso, então isso faz com que todos aqui tenham um grau de experiência para fazer esses comentários e tentar orientar, né, como a gente consegue também atuar com facilidades, usando mais a parte manual, a parte intelectual, como bem colocado pela Roberta na questão aí da telesaúde, de outras formas da gente poder também atingir essas populações que não têm acesso ao fisioterapeuta, que para muitos isso é raridade, né? Mesmo na Europa, se você for ver, não tem o número de fisioterapeutas suficiente que precisam para o número de pacientes, né, que se beneficiariam com as intervenções. E uma coisa, Sérgio, que eu vejo, assim, que você sempre aborda muito, e você acabou falando de alguma forma isso também agora há pouco, que eu acho que dentro do conceito de base, assim, já na graduação e tudo, às vezes a gente aprende e não dá tanta importância, ou não aprende, ou acaba passando, mas que sempre que a gente trabalha com o paciente, o que nós temos que ver primeiro é o controle motor. E o controle motor, ele parte do centro. Quando a gente vai falar de equilíbrio, de outras coisas, ou principalmente de coordenação, aí a coordenação vem da periferia para o centro. Que eu vejo muito que as pessoas começam a tentar trabalhar questão motora fina, motora grossa, e essa questão de coordenação antes do paciente ter o controle de cabeça, de tronco. E aí isso é falho, porque ele não consegue nem sentar, ele não tem nem controle cervical, e aí a pessoa está pensando em usar a parte manual. Tudo bem, uma hora isso vai acontecer. Por exemplo, o próprio método CAVA, que é a neurofacilitação, ela vê o conjunto, né? Ela vê a questão de controle motor, vê também o uso da periferia, mas ele começa pelo centro. E eu queria que você também dá muita aula aí pelo Brasil e pelo mundo. Você acha que esse aspecto, assim, mesmo da teoria mesmo, do conhecimento de como a gente vai fazer essas manipulações, essas atividades, e as pessoas estão
preocupadas com isso ou não, ou se você também vê como eu vejo essa questão de ficar muito preocupado em apertar a bolinha. Nada contra, tem sua função para alguns momentos, mas eu vejo o pessoal ainda dando bolinha na UTI para o paciente apertar. Pessoal, temos 4 Entendeu? questionamentos aqui. É, Depois, tá? A gente. perfeito. Deixa ele comentar e Mas for, qual a sua, Sérgio. mas que, desculpa, Cíntia, mas o que você quer que eu comente? Qual a sua pergunta específica? A minha pergunta específica é: você acredita que a gente precisa melhorar esses conceitos de base de conhecimento mesmo, por onde se começa uma reabilitação ou uma fisioterapia neuromusculoesquelética numa UTI? A gente começa dando bolinha para o paciente apertar? Essa é a minha pergunta. Não, bolinha eu espero que não. Né? Eu tenho estagiários, né? Eu tenho estagiários de penúltimo, último período, né? E a gente fica assim um pouco preocupado, né? Com as faculdades, de uma forma geral, que estão jogando profissionais para o mercado que não tem a teoria na faculdade, né? E quando chegam no CTI, né, realmente com bem perdidos ou assustados, né? Então, o que eu penso é que a gente tem que começar daquilo que o paciente quase consegue fazer. Dentro do PNF, por exemplo, a gente pergunta para o paciente: o que você quase consegue fazer, mas ainda não consegue? Ou então, qual o seu maior desejo? Ou qual a sua maior ambição? O que você quer fazer? Então, eu sempre gosto de perguntar isso para o paciente à medida que ele, claro, tem nível de consciência para isso, né? Seja no CTI ou seja no ambulatório. Né? E quando você realiza uma Ótimo. tarefa que o paciente gosta de fazer ou quer fazer, isso encoraja o paciente, né? Isso dá mais felicidade ao paciente, faz com que ele tenha coragem para fazer outras coisas. Então, eu penso em tentar primeiro realizar os desejos do paciente, claro, contanto que eles sejam possíveis. Então, eu penso mais nesse sentido. Não sei se eu consegui te Não, é responder. perfeito. Eu quero me alimentar, eu quero levar um copo d'água na boca, então vamos treinar isso. É isso mesmo. Né? Excelente, porque inclusive se a Marta quiser direcionar ali a pergunta, tem uma pergunta que tem tudo a ver com isso, né? Uma pessoa ali, acho que comentou, né, Marta? Tu tá sem o microfone ali, se tu quiser passar para ele. Teu microfone tá desligado, Marta. Que fala justamente isso, da autonomia do Sim. paciente. Tem É exatamente isso. Nós temos aqui 4 apontamentos. Primeiro, Letícia, parabenizando pelas palestras. Aí nós temos um outro questionamento que é: até que ponto devemos respeitar a vontade do paciente em não ser mobilizado, intervido, ou, né, mobilizado, né, em não receber o cuidado? É uma pergunta que ela faz para todos os palestrantes. Eu acho que a gente podia já ver a outra pergunta, que eu acho que uma coisa complementa a outra, tá? No sentido de que outra pessoa coloca o seguinte: como podemos fortalecer a prática? Primeiro, assim, a necessidade de uma prescrição individualizada para cada indivíduo, né? E como podemos fortalecer a prática da prescrição estruturada e direcionada, de modo a garantir um cuidado fisioterapêutico mais efetivo, né? E por último, João Moura, ele coloca uma preocupação de como equacionarmos a disseminação de todos os conhecimento em um custo viável para a maioria periférica dos fisioterapeutas. Então, assim, vamos pegar todos e colocar numa única questão. Quer dizer, o paciente pode recusar, e se ele recusar, como é que a gente vai fazer para convencê-lo? Segundo, se a personalização terapêutica pode ser mais atraente, fazer a diferença. E terceiro, como treinar esse profissional, né? De forma a um custo menor, porque concordo, há uma dificuldade desse fisioterapeuta acessar uma informação prática ou segura que lhe garanta e lhe confira segurança no processo. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Quer começar, Roberto? Pode começar se quiser. Eu quero te ouvir primeiro. Ih, foi tantas perguntas que eu já nem lembro, mas qual foi a primeira? Vamos lá, o paciente pode não paciente não querer quer Ah, tá. fazer. fazer.
O paciente não quer Lembrei, fazer, ele pode não É, querer. ele pode lembrei, não querer lembrei. até quando você respeita isso ou não, como você É, aborda. eu tento convencê-lo, né, de que se ele não fizer, claro, né, acho que todo mundo pensa dessa maneira, mas ele vai ficar mais tempo no CTI, ele vai ficar mais tempo dependente, ele vai demorar mais para voltar para casa, que é uma das coisas que ele mais quer, né? Uhum. Então, eu tento convencê-lo ele nesse sentido. Eu falei, tá vendo aqui, tal, se eu tiver algum outro paciente que seja melhor na frente dele, eu vou estar vendo aquele paciente ali, aquele paciente, né, já está fazendo terapia há mais tempo e hoje ele já consegue levantar da cama sozinho, ele já consegue fazer essa tarefa ou aquela tarefa. Mas se o paciente recusar o atendimento a todo custo, eu não vou forçar o paciente. Eu deixo ele no seu tempo, né? Fazer forçado é pior. Eu tento convencê-lo por bem e mostrando todos os atrativos, né, que são lógicos e que poderiam convencer uma pessoa do bem. Ainda tem paciente que é psiquiátrico, tem paciente que realmente não vai fazer. Mas eu encontro isso muito, muito raramente. Eu não lembro qual foi a última vez que eu não consegui convencer um paciente de ser mobilizado. Eu não lembro. Todos que eu tento, eu acabo conseguindo. Mas se acontecer amanhã, eu vou deixar ele encontrar o seu tempo. Eu concordo. E quando a gente fala assim de prática baseada em evidência, quando a gente pensa no conceito de prática baseada em evidência, um dos pontos, é claro, além de usar a melhor evidência científica disponível, né? Um dos pontos da prática baseada em evidência é a gente aceitar as crenças e desejos do próprio paciente. Então, a gente entender que ele é um cliente, se ele tiver com o seu cognitivo preservado, obviamente, estou partindo desse princípio, né? Não que ele tenha nenhuma condição psiquiátrica, que ele esteja em dúvida, mas que ele tiver seu cognitivo preservado, que ele tem condição de decidir se ele quer ou não aquela intervenção. É óbvio que eu concordo totalmente com você. A gente vai explicar a esse paciente, porque muitas vezes esse paciente realmente desconhece o profissional. Até hoje ainda é possível, ele desconhece o que que o fisioterapeuta faz, por exemplo, dentro de uma UTI. Às vezes ele até conhece o fisioterapeuta, mas que trabalha com AVC, com ortopedia, ele desconhece o profissional, desconhece o que o profissional vai fazer. Então, às vezes ele tem medo, acho que vai piorar a condição dele, ele vai piorar a dor. Ele não vê, ele não consegue enxergar muitas vezes as questões da funcionalidade que a gente está enxergando. Então, cabe a nós conversar com esse paciente, explicar a esse paciente. Nosso papel não é convencer, é explicar, empoderar o paciente para que ele tome a decisão. E eu concordo totalmente com você. Uma vez que a gente explica ao paciente e demonstra, é muito difícil aquele que fala, mas isso acontece, que fala eu não quero, e aí a gente tem que respeitar o paciente. Essa é a minha opinião, partindo desse princípio que eu tenho que respeitar o desejo do paciente. Concordo com vocês, viu? Totalmente. Pensa nós na neonatologia, que o neonato não vai, não tem opinião, coitado, né? Mas nas crianças que têm opinião, que são os lactentes, e que são umas ferinhas e que vão recusar sempre. Então, nós temos que trabalhar com a questão de informar sempre a família, o responsável legal pela criança ou pelo paciente adulto, sermos transparentes com a família dos prós e contras disso não acontecer, inserir a família muitas vezes, seja na criança ou no adulto, no cuidado, na conversa, nas perspectivas positivas ou não, mas a Roberta colocou muito bem. O paciente tem os direitos dele, e um dos direitos é o de recusa. Então, nós temos que conversar, explicar e dar exemplos positivos. E do que, se for feito tudo certo, o que vai ocorrer de positivo. E se não for feito, as consequências disso, mas sem trazer uma frustração e um medo, porque senão isso também traz mais peso, né? Isso tem alguns artigos já publicados que é quase um terrorismo. Daí, se você não fizer, vai acontecer isso. Então, depende da forma que você vai lidar. E a melhor coisa na pediatria, na neonatologia, eles não se manifestam tanto assim com. Eles têm as reações que a gente precisa ler, né? Comportamentais, mas eles não vão te recusar veementemente, como uma criança. Você tem que fazer a leitura e trazer o lúdico. E às vezes um adulto também, o idoso, né, com demência, outra coisa. Quando a gente traz o lúdico e mostra os exemplos positivos, ele vai criando uma perspectiva. Só que às vezes tem tantos problemas, como a Roberta falou, a gente está partindo do princípio de alguém que não tenha problemas, como depressão, que influi muito, a própria demência mais grave, ou um drogadito que está com alguma síndrome ali, ou alguém que dependesse de alguma droga ilícita ou lícita, como álcool, por exemplo. Então, tem interfaces ali. Mas eu sou da mesma opinião de que eu não gosto de convencer. Eu tento explicar o prós e o contra e inserir. Agora eu tento, todo dia eu vou tentar, todas as horas. Eu sou da mesma linha do Sérgio também. Eu não me lembro de algum paciente que eu não consegui intervir por recusa.
Ocorre que às vezes ele está dormindo e o pessoal diz: "Ah, o paciente está dormindo, não fiz a fisioterapia". Aí é outro papo, nós estamos falando do paciente que tem condição, né, que eu acho que é isso que a colega quis perguntar, se não for pode colocar no Chiara ali, ok, e o paciente tem condição de responder por ele, né, que tem um cognitivo capaz de recusar ou não, que ele tem a capacidade de. Excelente colocação para quem fez, viu, a pergunta, É. Eu queria salientar que foi esse mesmo o contexto da pergunta, eu acho. Agora, sim, dizer que a recusa pode ter relação com a desinformação, com o desconhecimento. Então, você se apresentar, se colocar como um coadjuvante no processo de reabilitação dele, olha, conte comigo, eu vou te ajudar a fazer. Isso faz toda a diferença do mundo. E quando a Cíntia fala lúdico, não é uma tecnologia de ponta. Você pode jogar baralho com o teu doente, você pode jogar dominó com o teu doente, né? Você pode ensiná-lo a cantar e tocar um violão para ele cantar e e ele se motivar. Quer dizer, a fisioterapia ela tem que ultrapassar barreiras da funcionalidade diariamente, né? A gente tem que usar das nossas técnicas, mas não perder a criatividade, pelo amor de Deus, né? Isso faz toda a diferença. E quando a última pergunta que eles colocam, mas e aí, a formação? De fato, a formação é cara, não deixa de ser, mas até as respostas estão chegando muito rápido, né? Nos celulares e nas ferramentas. Hoje nós temos acesso ao conhecimento com muita facilidade. Vocês não imaginam o que era 40 anos atrás, meus queridos, né? Então, assim, de fato, e nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas e sempre estamos abertos a isso. Lembrando que o Departamento de Fisioterapia e Terapia Intensiva da AMIB é aberto a qualquer solicitação de quem está nos ouvindo e a todo momento estamos abertos a levar para vocês o que vocês nos pedirem. Então, apontem que tipo de ajuda nós, enquanto departamento, podemos oferecer. Não somos os detentores do conhecimento máximo, mas somos facilitadores desse conhecimento e podemos ajudar sempre vocês. É isso que eu gostaria de deixar de mensagem. Estamos aqui agora finalizando a nosso webinar, né? Eu gostaria que cada um de vocês passassem uma mensagem de finalização, Sérgio, Roberta, e aí eu passo a palavra para a doutora Cíntia, que é a nossa presidente. De antemão, já te agradeço, Cíntia, o convite e as oportunidades, inúmeras oportunidades que você me dá pessoalmente e nos dá enquanto profissionais de intensivismo. Muito obrigado. Publicamente, muito obrigada. Então, eu gostaria primeiro de agradecer muito, que noite maravilhosa, agradecer à doutora Cíntia e a toda a MIB pela oportunidade de discutir um tema desse tão interessante, de aprender com os colegas, de trocar informações, de ouvir o que vocês têm de dúvida. Toda vez que a gente troca informações, a gente fica mais inteligente, a gente aprende melhor. E um tema tão pouco falado, especialmente quando a gente aborda a fisioterapia. Hoje em dia tem se discutido unidades, cenários de baixo recurso, mas a gente tem muito pouco, pouquíssimo, quase nenhum material quando a gente fala da fisioterapia. Eu espero que o nosso grupo possa se reunir para que a gente possa montar um material sobre esse assunto, porque eu acho que vai ser incentivador, inspirador para quem está nesses cenários, né? Que vê a falta de recursos, que vê a dificuldade e vê a necessidade, vê os pacientes precisando. Então, eu acho que foi uma noite maravilhosa e eu agradeço novamente muito, faço das minhas as suas palavras, agradeço muito a doutora Cíntia pela confiança total que ela põe em mim. Ela me vê com os olhos dela, então ela me vê de maneira maravilhosa. Então eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse momento ímpar com vocês, trocando tantas informações importantes e conhecimento. Muito obrigada. Agradecer aí, lembrar do que foi falado agora há pouco, né, da gente informar o paciente aí por que a gente está ali. Aí eu posso pegar os dois, resumidamente, né, os dois lados que a gente tem, né, da parte ventilatória e da parte motora. Né? Outro dia eu estava atendendo uma paciente grave em ventilação mecânica e o marido perguntou, mas eu não sabia que o fisioterapeuta ficava com essa parte da ventilação mecânica, né, que para eles a gente era só a parte motora e tem esse lado, né? A gente
mostra para a família, às vezes, que a gente tem um lado da ventilação mecânica, além daquele lado que ele já sabe da parte da mobilização. Ou seja, fisioterapeuta dentro do CTI, acho que tem um mundo, né? Fisioterapeuta dentro do CTI é responsável por uma coisa muito grande. O terapeuta respiratório americano fica lá só com o ventilador, e nos outros países quase que é só com a motora. E aqui no Brasil a gente tem essa diferenciação. No Brasil, o terapeuta talvez seja o mais, assim, amplo, mais polivalente do mundo aí na terapia intensiva. Não sei, é só uma hipótese, né? Então foi ótimo o evento, agradecer a Roberta pela parceria, Marta mais uma vez pela parceria de longa data, Cíntia mais uma vez aí pela confiança, parceria também, parabéns para todo mundo, muito obrigado, foi um prazer e uma honra estar aqui. Muito obrigada a todos, a MIB, vocês, sem palavras, a minha motivação de ter essas persistências é porque existem pessoas como vocês vêm ao longo das décadas construindo todo um caminho da terapia intensiva. Talvez eu seja mais jovem dos quatro, né? Aprendi, sempre aprendo com vocês, e é uma honra eu poder estar entre vocês e sempre poder aprender um pouco mais com cada um dentro do que cada um tem para oferecer, e vocês têm muito. E eu adorei que a Marta falou isso, e é uma boa verdade. O Departamento de Fisioterapia da MIB, vou até repetir, está aberto a todos vocês, sócios ou não sócios, para enviarem e-mail para a instituição, para nós, para darem ideias, né? Participarem de ações, a gente criar documentos, ajudá-los em algum tipo de treinamento, a própria telesaúde. Existem inúmeras possibilidades. A MIB é uma associação de medicina intensiva brasileira, mas ela é uma sociedade multiprofissional, por isso que tem esse símbolo ali, aqueles bonequinhos verdes, todos juntos, eles mostram multiprofissionalismo, e aquele diamante lá no meio é o paciente. Então, estamos todos de forma multiprofissional, que eu acho que não tem nada mais multiprofissional e necessário multiprofissional que a terapia intensiva, né? Porque envolve aí 9, 10 profissões, às vezes até mais, no conjunto, tentando lapidar aquele diamante para que ele possa sair dali o mais funcional possível. E vem as palavras da Roberta e do Sérgio também, e da Marta de novo, que é fisioterapeuta brasileiro, ele é polivalente. Eu acho que isso não é uma hipótese, Sérgio, acho que isso é uma verdade, eu circulo muito por aí fora, você sabe, por outros países, vocês também, e nós temos um grande diferencial, por isso que nós temos que trabalhar, e vocês aproveitarem que nós, mais antigos, estamos vivos ainda, né? Que a gente ainda tem como ensinar alguma coisa, mas é verdade, porque nós não tivemos mentores, Ótimo. né, Marta? Você e o Sérgio então começaram muito antes. Poucos mentores nós tivemos para nos ensinar, a gente foi aprendendo meio que sozinho. E agora o E a pessoal gente dure jovem bastante tem, ainda, Cintia. que a gente dure muito. Estamos aqui dispostos, né, Marta? Apesar de 40 anos de Sim, profissão, você é a firmes. mais antiga de nós. Tá firme aí, terça-feira à noite, a Roberta também, o Sérgio também, mesmo feito cirurgia, cheio dos trabalhos, todo mundo, vários empregos, e tocando a vida para frente. Então, que os jovens tenham essas três pessoas essenciais da nossa profissão que estão aqui conosco hoje, como grandes exemplos inspiradores para que vocês não desistam, sejam persistentes, acreditem que a nossa profissão vale a pena, e as questões de remuneração elas podem melhorar. E elas melhoram, mas depende de cada um de nós também, depende da união da profissão. Então, porque sempre vem essa coisa, daí vem coisa de financeira. Isso é super importante, a gente luta por isso todos os dias, mas não é por isso que nós não vamos fazer o nosso papel. Então, a gente tem que fazer o nosso papel, criar os caminhos, assim como vários aqui foram desbravadores, né, de caminhos para que a gente cada vez melhore, que quando nós precisemos de um fisioterapeuta, a gente possa contar com vocês, jovens, né, para nos dar assistência ventilatória, neuromusculoesquelética, participar da telesaúde, de todas as coisas que possamos experimentar. E passo a palavra final para Marta, que fez a condução aí brilhante da mesa toda. Agradeço mais uma vez a diretoria da MIB e todo o departamento de fisioterapia e aos longos dos anos, ex-presidentes, nós batemos aí 35 anos de departamento, e a Gislaine, que firme e forte aguenta a gente até o final de todos os webinars. Muito obrigada, uma excelente noite, uma ótima semana para todos. Agradecemos a presença de todos, agradecemos aos palestrantes. Vou já fazer o meu comercial. Temos aí o Simpate, Simpósio Multiprofissional da SOPAT, que acontecerá dia 14 de junho, gratuito para sócios AMIB. Gratuito para Imperdível. sócios AMIB. Imperdível, um congresso multiprofissional que vai tratar sarcopenia,
desmame, vários temas. Então, estão todos convidados. Vocês aí que assistiram o nosso webinar, entrem depois na página da MIB Sopati e façam as suas inscrições. Contamos com vocês, estamos aqui incansáveis na tentativa de levar sempre o que há de melhor para todos os fisioterapeutas do Brasil todo. Agradecemos a AMIB, em particular a Gislene, que nos deu aí o apoio tecnológico, mora no nosso coração multiprofissional, tá? Muito obrigado a todos, boa noite, colegas. Vamos encerrando mais um evento Boa do noite, boa noite. TFIT. Boa Obrigada. noite, beijão. Até Obrigado, breve. pessoal. Tchau, Beijo. tchau, tchau.